Qual a semente que você precisa plantar? A semente da salvação. A semente do poder de Deus. O que é o nosso Deus é capaz. Espírito Santo de Deus, Ele está aqui e Ele está aí com você. Você precisava de ouvir, porque você chegou a arrancar. Até mesmo coisas que você plantou. Porque você não viu resultado. E você não acreditou, não confiou. E não foi em frente. Aquela plantação que você plantou. Mas sabe por quê? Você precisa confiar mais, acreditar mais. Eu acredito, eu confio, mas você não perseverou. Você não ficou firme até o fim para você ver a colheita. Ainda que você não conseguia ver que você ia colher. Você fez mais ainda, pior ainda, você foi lá e arrancou, não esperou e arrancou. Assim somos nós que não perseveramos, que não ficamos firmes. Aquele que plantam tem que ficar ali preparando a terra, fazendo adubo. O que é o adubo? Continuar servindo ao Senhor, louvando ao Senhor, servindo a Ele, mesmo sem saber o que vai acontecer com aquela planta que você plantou. Com pessoas. Você plantou uma palavra no coração dessa pessoa, das pessoas. Mas você não viu o resultado. E você precisa ficar firme para você ver resultado. Porque as pessoas que você está levando a palavra precisam ver você confiante, permanecer, para que elas possam crer e acreditar que verdade você falou. Você levou a palavra. Então por isso que eu estou aqui neste momento para falar com você. Se você não viu nada, se você plantou palavras, gestos, levou para alguém a palavra do Senhor. E a palavra que você também já confiou e acreditou e acreditava. E você levou para essa pessoa. Vamos. As sementes estão aí. Porque ela está aqui. É a palavra do Senhor que é a semente. Essa semente que eu estou falando é a semente espiritual, o permanecer, o viver até o fim. Não olhar o que você não conquistou, não conseguiu, que você achou que você não tem como. Como eu vou perseverar se eu não ganhei a vitória até agora? Olha, é assim que Deus está te observando. É assim que Deus está te vendo, porque Ele quer que nós permanecemos até o fim. Aí você vai ajudar aquela pessoa que você semeou. A palavra que Deus é fiel e justo e perfeito. E o que Ele fala, Ele cumpre. Você disse para pessoas essas palavras. Você precisa continuar andando no caminho. E acreditando, depositando. Mesmo que você não vê nada acontecer. Mas essa é a fé. Você precisa de acreditar. Precisa de pedir a Deus. Vamos pedir ao Senhor para aumentar a nossa fé? É todo momento, todos os dias, tem live e preciso falar sobre essas palavras. Porque muitos já esqueceram de falar e pregar, ensinar essa palavra. Crer é muito importante. A fé, ela faz a diferença quando você tem fé. E quando você acredita. Muitas pessoas que não têm nem Jesus como único suficiente Salvador, eles creem. Eles creem e têm fé. E Deus entrega a vitória. Nós que somos servos do Senhor, que somos filhos do Deus Altíssimo, não podemos perder a fé. Nós temos que caminhar e continuar caminhando, ainda que está se sentindo machucado, está sangrando. Ai de canto e de prova, está sangrando? Que sangre mais.
que vão sangrar mais, porque é assim que o Senhor está levando você para encontrar, para aceitar, para ver que Ele quer você caminhando e permanecendo com esse sangramento, com esse sofrimento, para que você possa alcançar outra pessoa, para que você possa entender quando o outro lá na frente você encontrar sangrando, chorando, sofrendo, você vai entender. Porque tem pessoas, Deus está falando pessoas, mas você aí agora, que não entende o porquê está sofrendo. Não procura entender, procura obedecer e fazer o que Ele te enviou, porque é preciso. Nós precisamos. Por isso eu convido você a se inscrever no canal, compartilhar, entrar mesmo e pedir, curta, se você olha e vê que verdadeiramente é a verdade. Se você não quer, curta a si mesmo, que depois o Espírito Santo vai fazer a obra na sua vida. Que você vai entender, olha, por que eu não fiz? Faz, não arrepende. E você sabe que tudo que é possível ao Senhor, tudo é possível ao Senhor. E nada pode impedir. Ser membro se você quiser, não vou ficar falando sobre ser membro. Você vai ser membro se você quiser. É interessante, é para você também. Muito mais para você. Se você quer ser membro, seja. Se você não quer, não seja. Se você quer curtir, ok. Se você não quer curtir, ok também. Se você quer se inscrever, é bem-vindo. Mas se você não quer, também eu agradeço e amo você do mesmo jeito. Se você curtir, ok. Porque tem que ser. Fazer. Nada porque alguém está te implorando. Deus não precisa implorar ninguém. E se eu sigo o caminho dele, eu também não preciso implorar. Eu preciso viver, caminhar, continuar, permanecer. Porque o Senhor é aquele que está presente para dar vitória. E se nós não fizermos isso, não tem como. Então é preciso nós vivermos esta obediência. Esse viver que Ele nos manda. Porque se você fizer, clamar, implorar, insistir, com fé, você vai alcançar a vitória. E neste momento nós vamos ler a palavra, que é em Daniel capítulo 10, e versículo 7 até o 12. Daniel capítulo 10, versículo 7 até o 12. Assim diz. Assim fala a palavra do meu mestre, do seu mestre, do nosso mestre. Você está aí porque você vai ouvir e vai saber o porquê que eu falo sempre. Ter fé, crê, confia. Aqui está a palavra de Deus. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi essa grande visão e não ficou força em mim. E transmudou-se em minha formosura em desmaio. E não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palavras da minha mão, as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, estar atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os meus pés, porque eis que te sou enviado.
E falando ele comigo está essa palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Eita glória! É isso que Deus quer com você. Daniel viu a visão. E quem estava com ele ficou com medo e escondeu. Porque se escondeu, ficou com medo. Homens que estavam comigo não viram. Por quê? Mas temeram e fugiram. Não viram como Daniel viu. E escondeu. E Daniel, o que ele fez? Fiquei, pois, eu só, e vi essa grande visão, e não ficou força em mim. Quando ele viu a visão, ele não conteve. Ele teve, oh, aleluia, ele não teve força para permanecer firme ali. Porque quando nós vimos algo do Senhor, é muito forte, porque Deus é forte, poderoso. E quando nós vemos alguma coisa que vem do trono de Deus para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa caminhada, é forte. E nós, muitas vezes, pensamos que ficamos até com medo. E não tememos, ficamos com medo. E pensamos até que é Satanás. E não podemos. Porque nós precisamos ter discernimento. Quando é Espírito Santo de Deus e quando não é o Espírito de Deus. Se você não tem discernimento, peça ao Senhor, porque Ele tem para dar e Ele quer te dar. E transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio. E então retive força, não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra. Profundamente adormeci. Por quê? Deus, Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é... Olha, não tem como explicar, porque é majestoso, poderoso, amoroso, e tudo que é grande, para mim, eu quero falar mais, mas para mim... Tudo que eu tenho de falar, eu já falei. Então é mistério, glorioso.